Na tela da TP, aí ó, você tá vendo o Sapão, é o blindado da Polícia Civil, uma força-tarefa, tenta prender assassinos do policial federal aposentado Jansen Gomes Pinto. Vou te lembrar, porque é tanta gente morta. Vocês lembram do caso? O crime aconteceu há 2 meses numa garagem de ônibus na Zona Norte. Aí ó, imagem que parecia emboscada. A operação hoje reuniu agentes da própria Polícia Federal, a Polícia Civil, porque pelo que eu vi é o Sapão helicóptero blindado da Civil. Nós vamos ao vivo, tá aí a imagem, para saber onde sobrevoou e como a polícia chegou nessa operação de hoje, porque não dá para ficar indo para tudo quanto é lado. Descobriram de onde eram os bandidos e mais do que isso. Daqui a pouco você vai falar que agora não dá tempo. Qual é o enredo dessa história? Boa tarde, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Quero ressaltar, Isabelle, o nome dos acusados, tá? Caio Marcelo Marins e Robert da Costa. Eles foram procurados no complexo de Manguinhos numa mega operação com policiais civis e policiais federais. Eles continuam foragidos, que eu volto com mais detalhes sobre essa investigação, Isabelle Benito. Um deles tem traqueostomia? Pode cortar aqui pra mim, porque o Alex maravilhoso tá tentando botar minha sandália aqui no pé ainda, isso, né, Alex? Dá um oi pro povo lá em cima. Oi, gente, que a gente entra assim. Ô, Jackson, um tá com traqueostomia na foto? Isabela, os policiais estão investigando essa informação. O que a gente sabe agora é que foi fundamental o uso do helicóptero. Mesmo assim teve confronto e um dos bandidos não faz parte desse grupo que assassinou o policial federal, mas foi baleado também e levado para o hospital da região. Daqui a pouco volto contando os detalhes sobre essa operação e também quem são esses acusados e eu volto contigo. É, porque não parece ser uma bijuteria, uma choker, não. Daqui a pouquinho o Jackson Silva tem mais detalhes pra gente. A gente tem muita história por aqui, mas o Jackson vai trazer em detalhes pra você, depois tem ao vivo. Rodou. Pela manhã, o helicóptero da Polícia Civil sobrevoava o complexo de Manguinhos, zona norte do Rio. Controlado pelo Comando Vermelho, é usado como refúgio de bandidos acusados de praticar latrocínio, roubo seguido de morte. Durante a operação, houve intensa troca de tiros. Segundo a polícia, um suspeito estava armado e carregava uma mochila com drogas e munições. Ainda segundo os policiais, ele foi baleado durante um confronto e foi levado para um hospital da região. Policiais federais ajudaram na força-tarefa. Veículos blindados da PF também foram utilizados. Os policiais procuraram pelos assassinos do policial federal aposentado, Jansen Gomes Pinto, de 71 anos. Os investigados pela morte do agente foram identificados como Caio Marcelo Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira. O crime aconteceu há 2 meses, dentro dessa garagem de ônibus, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio também. Jansen era a segurança do empresário Davi Ferreira Barata, um dos donos da empresa. Os dois estavam dentro desse carro. O empresário Davi apareceu nas imagens, dirigindo o veículo. Na sequência, entram 2 motos. Repare que esse outro homem ficou um tempo do lado de fora. Ele entrou na empresa quando a porta ia fechar. O bandido abordou quem estava na cabine e mostrou uma arma. Pouco tempo depois, apareceu outro homem que tinha entrado na primeira motocicleta. A dupla para na porta, esperando um terceiro elemento do bando. Depois, os assassinos vão embora. O agente da PF chegou a trocar tiros, mas foi baleado na cabeça. Apesar das buscas, os assassinos deixaram o complexo de Manguinhos. Eles continuam foragidos. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está na Delegacia de Homicídios. Ele conversa ao vivo com o delegado Rômulo Assis, que tem mais informações para a gente.
sobre essa operação e sobre também a rede de criminosos acharem o seguinte, que eles podem estar circulando e aí, de repente, a surpresa e a sinergia das polícias com o apoio. A gente sabe que é a Polícia Federal, a gente sabe da morte do policial federal, mas a importância, eu posso estar falando errado, doutor Rômulo e Jackson, mas a primeira imagem que apareceu pra gente, pra mim pareceu o Sapão, que é o blindado da Civil, nesse apoio especial, mas posso estar errada aqui. Expliquem pra gente como que foi essa operação hoje. Boa tarde. Olá, minha amiga, boa tarde mais uma vez, Isabelle Benito. Doutor Rômulo Assis, muito obrigado pela sua participação. São dois aspectos, queria que você explicasse para a gente, para a Isabelle Benito também, como aconteceu, tá? Primeiro, sobre os vídeos que ajudaram a investigação, a identificar esses assassinos. Depois, como aconteceu a operação de hoje? Uma boa tarde mais uma vez. Bom, boa tarde, Jackson, boa tarde, Isabelle. A operação de hoje, ela visou a prisão dos dois nacionais que efetivamente participaram, né? Não há dúvidas nenhuma, tá, Jackson, que o Caio, ele foi o nacional que atira no policial federal Jansen e que o Robert é o nacional que conduz a moto onde o Caio estava. Ambos foram identificados com auxílio do trabalho de câmera de segurança, né? Inclusive das imagens que a imprensa sempre divulga, né? E de forma exitosa, dessa vez não foi diferente, né? Chegaram para nós informações de inteligência nesse sentido, de forma que foi possível identificar os dois nacionais. E na data de hoje, nós fizemos uma operação no complexo de Manguinhos ali, né? Que sabidamente é a residência de ambos, né? E que ambos utilizavam, né? Contudo, o que nós levantamos hoje aqui, infelizmente, depois do crime, dada a repercussão, inclusive, que o fato teve, eles buscaram se homiziar em outras favelas da mesma facção, né? Então, infelizmente, não foram encontrados, mas a gente queria pedir aí para a imprensa e para o telespectador que entenda qualquer informação sobre esses dois, né? Ou mesmo sobre um terceiro nacional que ainda não está identificado, que foi o nacional que ficou do lado de fora da garagem de ônibus, que comunica a Polícia Civil, que comunica ao Disque Denúncia, né? Para que nós possamos levá-los à justiça e finalizar esse inquérito com êxito aí, com todos presos, né? Isabelle Benito. Doutor Rômulo, ainda fica um pouquinho, eu lembro que a gente aqui, primeiro que o SBT Rio, você sabe, doutor, tem uma força muito grande e uma força com credibilidade, já que a gente sempre faz o trabalho, vocês conversam com a gente. Então, muitas vezes, qualquer informação, eu não sei se eu vou estar colaborando ou não. Para o doutor Rômulo, não importa, qualquer informação, você vai ajudar. Mas é uma pequena... Não importa. E a 22531177, você não vai ter, nem eu, nem doutor Rômulo, nem nunca ninguém vai ter acesso à sua informação. Mas eu fiquei aqui, na época, doutor Rômulo, eu analisei e ainda estava muito cedo. Vocês não podiam dar muita informação. E eu sei quando vocês não podem dar muita informação, não é não querer dar, é não querer perder tempo ou não atrapalhar, porque muitas vezes a gente ajuda, na maioria das vezes, como agora, mas no calor da emoção, eles podem ficar ligados, porque eles assistem a gente também, como a policiada assiste. Agora, qual era a motivação? Porque é muita audácia. Era pegar o empresário? Vocês já identificaram qual era a motivação disso? Só para reforçar, para não ficar em dúvida. Que eu achei, se você quer... Primeiro, sequestro no Rio de Janeiro, a Polícia Civil virou até referência no mundo todo. Segundo, a audácia deles entrarem no estacionamento. Eles estavam perseguindo, tanto é que tem o nacional que o doutor quer a ajuda de vocês. Mas assim, eu tô tentando entender a dinâmica desse crime. Eles queriam o quê? Bom, Isabelle, para a gente chegar a essa conclusão, né, de que se tratou de fato de um latrocínio, a gente analisou todas as imagens de câmeras de segurança que acompanharam o veículo da vítima e que acompanharam essas motos seguindo o veículo da vítima, né? A vítima sobrevivente, né, o senhor Davi Barata, ele foi ouvido e também deu um depoimento nesse sentido, né, convergente a essa tese do latrocínio. E eu vou além, né? Os dois nacionais, né, que foram identificados, eles têm, na verdade, um deles tem diversas anotações por roubos e extorsões, né? O outro, o Caio, em que pese não tem anotações, já tem envolvimento em outros crimes, né, onde se investiga a participação dele. E, além disso, é muito provável que os dois tenham roubado, inclusive, a moto que foi utilizada nesse latrocínio e que foi largada no local, né? Então, todos esses elementos, né, quando cotejados, né, nos levam a crer, de fato, que se tratou de um latrocínio, né, dado essas circunstâncias que eu relatei. E, sobretudo, pela própria declaração da vítima, né, que
da vítima sobrevivente, né, que diz que, de fato, a ideia era abordar o veículo, né, naquele momento. Principalmente, eu acho, Jackson, quero que você dê a sua última informação, mas acho que o doutor Rômulo, eu não vou usar a expressão, mas crava a charada. Eu ia usar outra expressão, mas não cabe aqui pela imagem do corpo. Crava a charada quando a principal testemunha, que é o senhor Barata, que a gente poderia imaginar várias conjecturas, porque é o rico da história, você bem aqui, ele mesmo diz e dá a dinâmica toda de que existia uma perseguição. Se fosse algo em relação a um objetivo de dinheiro maior, de algo muito maior, ele seria o alvo e não o segurança. E assim, a confiança que eles tinham, tudo, o que me dá mais assim é como eles são audaciosos, né? Porque eles passam por uma guarita, eles entram numa empresa, eles não estão na rua, né? Eles estavam querendo assaltar, mas eles passam por uma guarita, cara. Na guarita pode ter não só o policial que estava lá, que fazia escolta, mas também alguém que poderia estar ali, ó, armados, assim, são bandidos completamente ousados, mas o fortalecimento, principalmente de quem poderia em alvo, a gente pensar de ser uma tese de outro tipo de crime, o cara sobreviveu e dá o testemunho dele. Jackson, informação pra gente. Isabelle, só para tirar essa dúvida que de início, doutor, a gente tinha aquela informação de que haveria uma emboscada contra as vítimas, sobretudo contra o empresário, né? Mas depois das investigações já pode concluir que foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Exato, até porque, né, Jackson, se a gente for parar para pensar, o principal obstáculo ao suposto sequestro da vítima seria o próprio segurança dele, segurança e amigo, né, o policial federal Jansen, né? Então, com o óbito do Jansen, o sequestro seria possível, né? Então, tanto não foi sequestro que, na verdade, assim que acontece a troca de tiros e que a vítima reage e, infelizmente, ela vem a óbito, os nacionais que tentaram praticar aquele roubo ali, eles fogem, né? Eles fogem, tentam deixar o local, infelizmente conseguem naquele momento, né? Tem até uma imagem que circulou amplamente aí, que os três andam na mesma moto, né? Na tentativa de fuga, na fuga, né? Mas a gente conta aí com o auxílio da população, né, para que denuncie, né, ao Disque Denúncia, a Delegacia de Homicídios, para que nós possamos, de fato, prender os dois, identificar o terceiro e entregar esse caso para a Justiça concluído e com todas as conjecturas e circunstâncias apuradas, né? Isabelle Benito. Obrigada pelas informações aqui, ó. Doutor, eu fiquei curiosa, eu sei que eu tenho que ir embora. É uma traqueostomia que o cara tem aqui ou ele tá na imagem da polícia? Você consegue me dizer que o Jackson fugiu bonito da imagem? Quando eu perguntei isso, o cara tem parece, gente, o cara tem uma mais coleira. fácil de identificar, parece, né? Uma traqueostomia, porque fica mais fácil de identificar. Ou não, eu acho que é apenas um gosto apurado dele. Agora que eu tô vendo. Doutor? É um gosto apurado da moda? Eu tô sem acesso às imagens, né? Não, tô sem acesso às imagens, não tô conseguindo. Porque valia... Não, Jackson, abaixa esse dedinho que o Maurício tá quase tendo um treco. Não vou deixar, não. Não, eu tô vendo aqui, porque seria fácil identificação pro povo. Parece uma traqueostomia, doutor, mas acho que é apenas uma sessão de Lei Maria da Moda, que não cabe ao senhor, tá? Beijo, obrigada, doutor Rômulo. Obrigada pela... Parecia um atraque, mas eu acho que é apenas... O Diego adora.